Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a essa nossa live de hoje. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as questões das leis universais que regem o universo, né? Então eu peguei aqui hoje para falar um pouquinho sobre dois temas que a gente vai estar abordando. E o primeiro deles é a questão das leis herméticas, né, que rege o funcionamento aí do universo e de tudo que é. Essa base do hermetismo nasceu com Hermes Trismegisto, que foi um estudioso, um filósofo egípcio, e a partir daí desenvolveu-se toda uma bagagem teórica em cima disso aí, e que ficou imortalizada no livro Kybalion, né? Que é um livro bastante interessante, que tem uma base muito forte do ponto de vista filosófico e que trata dessas leis universais. E à medida que você vai expandindo a consciência e vai lendo o Kybalion, cada vez que você lê ele, você aumenta a condição e a capacidade da absorção das informações. Então é um livro que pode se considerar um livro de cabeceira, que cada vez que você o lê, você vai aumentando o seu entendimento e você interpreta de uma maneira cada vez mais abrangente, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a essa nossa abordagem de hoje aí. Sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece, gente? Por que é importante a gente estudar esses tópicos, esses elementos aí do hermetismo, né? E da filosofia hermética? É porque todos nós estamos sujeitos a essas leis universais e essas leis universais elas perpassam todas as dimensões. Então, logicamente, nós temos a nossa terceira dimensão, que é esse plano material que a gente vivencia, experiencia a nossa existência no planeta escola, mas é lógico que existem todas as outras dimensões, porque nós temos um espaço aí multidimensional e todas essas dimensões, de alguma maneira ou de outra, elas são habitadas. Só que essas leis universais, elas perpassam todas essas dimensões e regulam todo o funcionamento do universo. Então, quando a gente trata daquilo que tudo é, ou do todo universal, ou dos todos universais, né, porque são vários universos, é um multiverso, na verdade, a figura do todo, ele delega para nós a questão do livre-arbítrio, para a gente conduzir as nossas vidas da maneira como a gente prefere, e a partir daí ele experiencia, ele vivencia o aprendizado. Seria um paradoxo, mas na verdade o todo aprende com as nossas experiências, todas acontecendo de maneira simultânea. E para isso ele aprende e evolui da mesma maneira que nós. Porque quando a gente é expulso da namôndana, que é o elemento que dá origem às almas, né? E sabendo que cada mônada dá origem a 12 almas e cada alma dá origem a 12 extensões de alma, então cada um de nós tem 143 almas gêmeas, né? Umas mais compatíveis, outras menos compatíveis. E a alma vem nesse processo de aprendizado, num ad eterno, num contínuo no tempo, experienciando nesse plano as existências, né? E essas existências, elas passam e você volta e vivencia, que são janelas dentro das suas infinitas realidades alternativas, você vai vivenciando isso, vai adquirindo experiência, vai experienciando a evolução rumo à ascensão espiritual, porque o objetivo final é você retornar para o seio da criação altamente energizado. Então, essas leis herméticas, essas leis universais, que são a base do hermetismo, né, elas regulam a base universal de funcionamento. Então, sempre que a gente está alinhado com essas leis, a nossa vida, as nossas existências se desenvolvem de uma determinada maneira. Quando a gente fere essas leis, ou a gente se posiciona a infringe essas leis, ou tenta contornar com jeitinho essas leis, aí a gente vivencia um outro tipo de situação, que são os sofrimentos, que são as dores, né?
até a gente atingir a iluminação, que é o objetivo de todos nós aqui nesse planeta escola, né? Então, nós vamos dividir essa nossa live de hoje em dois momentos. No primeiro momento a gente vai falar das leis herméticas, que regula o funcionamento do universo. E no segundo momento nós vamos falar alguma coisa de alquimia consciencial, né? Que aquilo são os processos que a gente passa sujeitos, submetidos ao funcionamento dessas leis universais. E por que a gente vai estudar isso? Porque é importante que a gente entenda como que o universo funciona, porque a partir do momento que você entende como que o universo funciona, você entende como você está inserido nesse contexto, e aí você consegue, a partir do aprendizado, conseguir fazer o seu processo de evolução, o seu processo de aprendizado, e a partir daí ir para o solútil, que é um processo alquímico que tem a ver com a felicidade, com a alegria, com a realização, né, em todos os campos, e sair fora do calcinátil, que depois eu vou falar sobre ele, que é um processo de sofrimento, que é um processo de dor. E hoje grande parte da humanidade, grande parte das pessoas está vivenciando exatamente o calcinátil, que é a dor, é a depuração pelo fogo alquímico. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Então, retomando aí, a gente vai partir esse nosso abordagem de hoje em dois momentos. Vamos falar um pouquinho sobre as leis herméticas e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a alquimia consciencial, que são essas questões dos processos alquímicos que a gente passa com relação à evolução espiritual rumo à pedra filosofal. Nós vamos falar um pouquinho o que é a pedra filosofal. Todo mundo já viu isso no filme do Harry Potter, tal, em outros filmes, às vezes em alguns livros, mas a gente não consegue entender o que seria a questão do... o que seria essa questão da pedra filosofal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, tá, pessoal? Então, para a gente tratar inicialmente das leis herméticas, né, das leis que regem o hermetismo, que são as leis que estão escritas lá no Kybalion, que os autores são os três iniciados, né, ou seja, na verdade é um pseudônimo aí, eu imagino, que é um livro muito antigo, é um livro muito... é um trabalho muito antigo, né, e que é cada vez mais atual. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Então a primeira lei hermética, a primeira lei que regula o funcionamento do universo, regula a nossa estrutura nesse plano, a gente está sujeito à lei do mentalismo. Então o que quer dizer isso quando a gente analisa essa questão dessa primeira lei do nível um pouco mais aprofundado? Na verdade, o que ela está querendo dizer é que tudo no universo é consciência. E o que a gente entende como consciência? Na essência, é uma onda de energia que contém informação. Então, se você pegar, por exemplo, uma pedra, uma rocha, um cristal de rocha, ele tem um nível de consciência, ele tem um nível de informação. Respondendo aí, Juliana, a live vai ser gravada, tá? Então ela fica aqui no Story durante 24 horas, mas eu vou transferir ela para o YouTube e depois, se você quiser ver desde o início, vai estar lá disponível, ok? Sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal, que estão participando aqui nessa live dessa noite de hoje, tá? Então, essa lei do mentalismo, ela regula a questão das informações do universo. Então, o Tesla falava que tudo no mundo, tudo no universo é vibração, frequência, energia e geometria. Então, você transita nos dois sentidos. Você vai da vibração para a matéria e vai também da matéria para a vibração, porque a gente sabe que tudo no universo vibra, tudo no universo é onda do ponto de vista quântico e é também onda de informação, ou seja, tem uma informação associada que está ao grau de consciência disso que você tem no universo, que é todo esse aparato que existe. Então nós temos uma consciência, um cristal de rocha tem uma consciência, uma árvore tem uma consciência, tudo no universo é consciência. E o estudioso, né, no caso o Trismegistus, ele chamou isso de mentalismo. Então,
é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente, que tudo no universo é consciência. Tudo, tudo no universo são ondas de informação que geram um nível maior ou menor de consciência. Lógico que a gente passa por esse processo, a gente vem, vai evoluindo, vai expandindo a consciência, vai expandindo o nosso conhecimento do universo, como é que a gente entende tudo isso, até chegar à nossa ascensão espiritual, que é o momento que a gente acessa a pedra filosofal, que a pedra filosofal seria isso. É exatamente a ascensão espiritual, quando você faz a integração, a fusão dos seus três corpos, astral, mental inferior, mental superior, rumo à sua consciência. E você atinge a consciência cósmica. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então a primeira lei, e que regula essa questão do universo, é a questão do mentalismo, é a questão que tudo no universo tem consciência. Então por isso aí você vê que nós somos co-criadores da nossa realidade com o universo. Então ou a gente co-cria coisas boas, ou a gente cocria coisas ruins. A gente cocria coisas maravilhosas e também a gente cocria porcaria. Depende do foco, aonde está o nosso pensamento, aonde está o nosso sentimento principalmente. Né? Uma segunda lei que a gente tem, aí uma lei universal, a lei do hermetista, né? Seria a lei da correspondência. Então o que quer dizer isso para nós? No livro lá fala que como está em cima, está embaixo. Então o universo, ele regula as suas formas, a maneira como se apresenta, de uma maneira muito bem estruturada. Então quando você pega, por exemplo, uma galáxia, ela tem um formato lá espiralado, ele tem um formato que aparentemente parece ser caótico, mas toda galáxia que você pega, ele tem mais ou menos aquele comportamento. Existe o que a gente chama de atrator fractal. Tem uma função ali matemática que dá um ordenamento ao caos. Então, não existe na natureza, não existe nenhuma dimensão, nada que seja realmente caótico. Existe um ordenamento que às vezes o nosso grau de expansão de consciência não consegue entender. Então, quando você vê uma avalanche, que é um sistema caótico, você vê o vertedouro de uma usina hidrelétrica, um sistema caótico, você vê uma formação de furacão numa foto de satélite ou numa filmagem de satélite, você imagina que seja um sistema caótico, mas todos eles têm o que a gente chama de atrator fractal, que é um elemento, é uma função que dá um ordenamento à questão caótica. A ocupação, por exemplo, do estacionamento de um shopping center e várias outras coisas, vários outros elementos, né? Que são um floco de neve, que aparentemente você acha que um floco de neve ele é caótico, né, na sua formação, mas quando você bota o microscópio e vê um pequeno pedaço do floco de neve, ele reflete o comportamento do floco de neve total. E você vai diminuindo o foco e vai aumentando a ampliação, quanto mais você vai descendo na estrutura do floco de neve, ele demonstra que ele tem a mesma formação. Então essa questão do como está em cima, como está embaixo, como está dentro, como está fora, é uma lei que realmente ela é muito impactante. E o que a gente traz isso para nós da prática? Quer dizer que nós somos parte de Deus. Ou seja, nós temos uma centelha divina. E na verdade essa centelha divina se manifesta na nossa mente superconsciente, nós temos uma mente inconsciente, uma mente consciente, e o que acontece na maioria das vezes é que a gente, pela ação do nosso ego, dos nossos corpos astral, mental e causal, a gente não permite que essa centelha divina atue em toda a sua plenitude, que é o soltar, que os estudiosos aí do Tao, né? Os estudiosos do Lao Tse aí, eles falam isso, que é o soltar. Então quando você solta, você permite que a sua centelha divina atue, e ela sempre vai te colocar naquela sua realidade alternativa que é para o seu bem maior. E lembrando que nós temos infinitas realidades alternativas. Então, na maioria das vezes, a gente fica numa briga interior do ego, que depois a gente vai falar sobre isso, que é o calcinático, e a gente não permite, a gente não solta para que a nossa centelha possa atuar e nos guiar pelos nossos caminhos. A gente fica tentando atuar
com o nosso consciente sendo influenciado pelo nosso inconsciente, ou seja, pelo nosso cérebro reptiliano, que ele tem a memória de todas as nossas vidas, de todas as nossas existências, de todas as nossas memórias, e aí a gente tem essa problemática e esse conflito, mas quando a gente entende essa questão do como está em cima, está embaixo, como está dentro, está fora, que tem a ver com a questão da lei da correspondência, né? Aí você percebe que tudo está interligado. Da mesma maneira que você tem a galáxia, você tem um furacão, você tem uma flor de girassol, você tem um sistema molecular e assim por diante, um sistema biológico, você vê que tudo isso está interligado, tudo isso está estruturado de acordo com a força maior, que é a força exatamente da criação, né, gente? Então, a fonte da luz criadora de tudo que ela é impressionante, porque tem um algoritmo perfeito que regula todo o universo. Então, sempre que a gente fere uma dessas leis, ou a gente tenta interferir com essas leis, a gente sofre as consequências, porque toda essa estruturação, do ponto de vista universal, ela é perfeita. Então, às vezes, chega a gente no consultório, porque minha vida está assim, está assado, nada dá certo, é tudo errado, é um complicador, mas a pessoa esquece ou não pensa que ela está atuando com o ego. Às vezes a centelha divina dela, boa noite, Reginaldo, tudo bem, cara? Tudo em paz? Às vezes a centelha está querendo guiá-la para um caminho que é para o bem maior dela e o ego não permite. E aí ela não solta. E aí vai acontecendo toda aquela problemática, para não dizer uma cagalhofada global, né? Em que as pessoas vão entrando numa espiral negativa e quando vê estão na lona e às vezes paralisadas em processos depressivos, que começa uma disputa entre a centelha e o inconsciente da pessoa e de repente o consciente para, né? A pessoa para, que é o processo depressivo, e não consegue sair disso. Ou os processos que a gente conhece aí como sendo bipolaridades, né? Uma hora a pessoa está eufórica, outra hora ela está depressiva e assim por diante. Então é importante que essa lei da correspondente ela é muito importante. Gente, sempre que é uma quebra de uma dessas leis, uma tentativa de quebrar, porque não tem como, porque o universo ele é autopoético, né? Ele se organiza de uma maneira perfeita. Então, toda vez que alguém se aventura a quebrar uma dessas leis, a interferir com uma dessas leis, ele paga o preço. E paga um preço caro. Daí os perigos das questões ligadas à alta magia, que são aquelas pessoas que estudam como interferir com essas questões universais. É um negócio extremamente perigoso. Extremamente perigoso. O simples fato de você dar um comando de um shampoo, por exemplo, para evitar uma queda de cabelo, às vezes você pode provocar um desalinhamento em todo o sistema biológico da pessoa, de perda de minerais, tal, igual eu já vivenciei propriamente dito. Que às vezes na tentativa de ajudar, e você às vezes dá um comando, e esse comando às vezes vai prejudicar em vez de ajudar. Um comando quântico, um comando de reprogramação. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas, para não ferir essas leis universais, que sempre que você interfere, o universo não perdoa. Você vai pagar um preço pela interferência e vai reverberar, e de uma maneira às vezes muito dura, porque sempre que você tenta interferir com essas leis, você paga um preço demasiado caro. Ok, pessoal? Uma terceira lei é a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Tudo no universo vibra. Então a nossa vibração, se você pegar o estudo do professor David Hawkins, da escala Hawkins do nível de consciência, ele chegou lá por A mais B, através da consciência dele, do estudo dele, que o ser humano está vibrando ali no nível da escala de log de 10 elevado a 260, né? Que é quase uma indiferença, vamos dizer assim. E abaixo de 200 é autodestruição. Então nós estamos perigosamente vibrando em um nível vibracional que, por qualquer variação que tenha aí, a humanidade vai para o buraco. Então, quando aparece um coronavírus, entre aspas, que é um ser unicelular, que não tem um DNA, tem um RNA, que é um organismo unicelular, talvez um organismo super, hiper, mega primitivo para um planeta, para uma civilização inteira. E quem que trouxe isso? Quem que provocou isso? O próprio ser humano. São 100 milhões de abortos por ano, gente. Conscientes, provocados. Olha, de alguma maneira,
O universo vai cobrar isso da humanidade. Não existe uma coisa dessa. E guerras, e escravidão branca, e prostituição, e droga, e violência, e tudo mais. O planeta está sofrendo amargamente, a vibração do planeta, esses seres que estão vindo para o planeta, que estão vindo de civilizações super avançadas, arcturianos, pleidianos, Envias, chega aqui no processo de encarnação, o peso do planeta é tanto que a pessoa, às vezes, o espírito, a consciência não consegue executar a missão que veio para executar, e veio para ajudar a gente a sair dessa lambança que a gente está, porque a gente vive num umbral, se você comparar com os níveis, nos níveis de civilizações superiores, dos níveis superiores, das dimensões superiores, a gente vive num peso imenso aqui, né? E não conseguimos sair dessa vibração, e esses seres que vêm para ajudar, em vez de a gente ajudá-los, a gente acaba contribuindo para prejudicar mais ainda por causa do nosso estado vibracional. Então essa lei da vibração é muito importante, porque para que a gente possa, para que o planeta possa passar por essa mudança planetária e sair do provas e expiações para ir para um planeta de regeneração, a gente vai ter que mudar a vibração. E a frequência Schumann está aí, que é a vibração do planeta, está aí para poder forçar esse negócio. Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Não tem outro jeito. O nosso querido Reginaldo fala aí que a todo momento ele está sendo orientado pelas esferas superiores, que não tem tempo mais. Ou a gente agora vai para o lado da luz, ou a gente vai ser sacado, não tem como espaço. Aqui vai ficar nesse planeta só quem for trabalhar para a luz. Então, se a pessoa, o indivíduo está com a vibração baixa, ele vai para outro plano, onde a vibração dele vai ajudar a evolução dos demais. Para puxar para baixo aqui não tem tempo mais, esquece. Então, essa lei da vibração é importante, porque isso tudo que a gente está vivenciando agora é um mecanismo de defesa e um mecanismo para forçar a evolução planetária. Não tem como dizia o meu finado pai, né? Agora ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Não tem tempo mais. Não tem mais. E a gente sente isso. Até 5 anos atrás, a frequência de ressonância Schumann do planeta estava lá em torno de 7.8, 7.83, 7.84, e a gente, para acessar essa frequência, você entrava em estado de meditação alfa, na meditação leve, você entrava em ressonância com o planeta, e beleza, estava bacana, ressonou, estava perfeito. Agora está chegando, batendo na casa de 160, saltando às vezes além de 160 Hz. Quando você vai para a frequência beta, é mais ou menos entre 20 e 40. Acima de 40 é a frequência gama. A pessoa, quando está vibrando em gama, começa a escrever livros, começa a inventar invenções, começa a descobrir descobertas científicas, começa a compor sinfonias, começa a fazer coisas diferentes, porque a atividade cerebral fica tão elevada que ele começa a criar, a co-criar com o universo, começa a descobrir coisas, começa a canalizar e vai acontecendo uma série de coisas. Então, a frequência já está 4 vezes, quase 4 vezes a frequência nossa conhecida como frequência gama. Então, quem não elevar a sua vibração para alinhar com a frequência do planeta e da nova vibração, simplesmente vai ser sacado do projeto Terra. Não tem como ficar. Não vai ter como. As frequências são incompatíveis. Não vai ter como. E outra coisa, essas frequências mais elevadas estão ativando as propriedades do nosso DNA que estavam adormecidas. Então, toda aquela parte do nosso DNA que ela ficou, que o pessoal antigamente achava que era lixo, vai ser ativada agora. Então, a nossa capacidade de colapso da função de onda, a nossa capacidade de manifestar hoje, ela está muitas vezes multiplicada em relação ao que era 10 anos atrás. Terapias do tipo como a TQA, há 10 anos atrás não poderia existir, porque a gente não tinha uma frequência vibracional que permitisse a sua atuação. Hoje você dá um comando quântico que resolve um bocado de problemas, as pessoas saltam, às vezes por causa de problemas que têm, se libertam em uma sessão de atendimento. E outras terapias energéticas também, o Access, Theta Healing, Body Talking, e outras. Então, por que isso está acontecendo?
exatamente por causa do aumento da frequência de ressonância Schumann. Então o nosso DNA está sendo trabalhado, está sendo influenciado, e agora a gente entra numa fase que isso vai acelerar cada vez mais, cada vez mais. Então quem não levar sua vibração e trabalhar para a luz, vai ter outro destino, porque não tem tempo. O nosso divino mestre Jesus segurou enquanto pôde, botou o peito na frente, aí segurou, e a humanidade vem arrastando. Agora chegou a hora do Apocalipse de João, é a separação do joio e do trigo. E eu tenho impressão, principalmente depois de estudar esse ano 2020 aí na Cabala, isso que nós estamos vivenciando hoje é só a ponta do iceberg. Eu tenho um pensamento às vezes que a gente tem que estar preparado, porque eu acredito que, pelo menos à luz das análises que a gente tem feito aí, muita coisa ainda vai acontecer nesse ano. Porque é um ano da justiça em todas as religiões. Você vai no Candomblé, você vai na Umbanda, você vê que é o ano da justiça, é o ano de Xangô. E todas as culturas nórdicas, você vai estudar nas culturas nórdicas, nas culturas orientais, você vê que esse ano é um ano muito, muito duro. É o ano do julgamento. E quando você vai estudar a Cabala e você vê um 2020, é multiplicado, ou seja, uma exponenciação. Então, realmente, é um ano muito duro. A gente tem que manter a vibração elevada, porque realmente as coisas vão se endurecer muito da agora para frente. Então, a gente tem que estar preparado, manter a vibração elevada, exatamente por causa dessa lei aqui, a lei da vibração, para alinhar a nossa vibração com a vibração do planeta e com a vibração das dimensões que agora vão começar a comandar o nosso planeta. Então, daqui a pouco, todo mundo, todas as consciências que não estiverem alinhadas com a nova frequência vão ser sacadas daqui e vão para outros projetos. Isso é um fato. Isso a gente não tem dúvida mais. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né, pessoal? Mais uma lei que a gente tem é a lei da polaridade, que é a lei dos opostos. Então nós temos aí as dicotomias, branco e preto, alto e baixo, grande e pequeno, luz e escuridão, que são elementos que um não existe sem o outro. E por que existe isso? Para o nosso aprendizado. Então é a maneira como a gente aprende, que a consciência aprende, é vivenciando exatamente essa polaridade, essas questões opostas. Temos a lei do ritmo. A lei do ritmo é aquela lei que dita que em determinados momentos a nossa energia está elevada, em outros momentos a nossa energia está mais baixa e oscilam em movimento de pêndulo. E a gente consegue ver isso muito forte, de uma maneira muito clara, quando a gente faz a numerologia cabalística, né, do indivíduo, da pessoa. Você vai lá e vê as estações que a pessoa tem, né, as estações cósmicas, e você consegue detectar se a pessoa está na primavera cósmica, no verão cósmico, no outono cósmico, no inverno cósmico, que tipo de energia que ela está ligada naquele momento, para a gente entender um pouco por que as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo na vida da pessoa. Então, essa lei do ritmo, ela regula toda a natureza. Você vê as fases da Lua, as marés, etc., erupções vulcânicas. Então, todo o universo, em todas as dimensões, ele está sujeito a essa lei. Como eu falei, é um algoritmo perfeito da criação. Então, a gente está submetido nesse algoritmo, em todo esse conjunto de eventos. Então, sempre quando a gente se desvia do propósito, aí a gente sofre a questão da problemática que vem atrelada a isso, que vem com o sofrimento, que vem com o calcinátio, que é a depuração pelo fogo alquímico, né, pessoal? Temos a lei do gênero, e essa lei do gênero aí tem a ver com os princípios yin e yang, é muito mais além do que a própria sexualidade, tem a ver com as energias de expansão e de retração do universo. Isso regula todos os universos, regula todo o multiverso e todas as dimensões, perpassa todas as dimensões. Sejam elas mais baixas, sejam elas mais elevadas, mas todos os seres de quaisquer níveis de consciência estão submetidos a essa lei do gênero, né? A gente tem mais aqui, mais próximo da gente, que a gente consegue identificar, é exatamente os princípios yin e yang, e remete aí a questão da própria sexualidade do ser humano, né? Que são os princípios do masculino e feminino, mas no nível energético, no princípio de expansão e de, digamos assim, de ativação e de retenção e de retração. Então são movimentos de expansão e de retração que o universo passa por isso desde o Big Bang.
porque é um movimento de expansão, a gente sabe que o universo vai se expandir, 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 e no momento ele vai começar a se contrair de novo. E são teorias que vêm aí. Quando você vai a nível microscópico e passa pelas questões quânticas, a questão da metafísica, supercorda, tudo obedece a esse mesmo princípio. Esse princípio aí das questões do gênero, com maior abrangência do que a questão do sexo, né? Mas com as questões de expansão e retração da energia. E por último, a lei que todos nós estamos submetidos aí, que seria a 7ª lei do hermetismo, né? Das leis universais, que é a lei da causa e efeito. Então, tudo que você faz, toda ação, você desencadeia em todo o seu ambiente algumas reações, que podem ser positivas e podem ser negativas. Então, aquela história de quem planta vento colhe tempestade é uma questão hermética, é uma questão real. Então, não tem como a pessoa plantar ódio e colher amor. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Então, quando o mestre falou lá 2000 anos atrás, amar ao próximo como a si mesmo, então ele estava dando uma dica de quântica, de metafísica e uma dica de uma lei hermética. Porque se você pratica o bem, necessariamente você vai atrair o bem. Se você pratica o mal, além de complicar a vida de todo mundo, que reverbera em todo o universo, você também vai atrair coisas que não são tão legais para a sua vida. Então isso aqui é um princípio, mais do que uma lei hermética, é um princípio de vida do ser humano. Então a gente sempre tem que estar preocupado. O que o todo quer, gente? O que o todo universal quer? Quer que a gente sofra nesse plano? Quer que a gente passe dificuldade, que adoece e que seja pobre? Não quer isso, não. Não quer isso. O todo quer que a gente devolva para ele todo o amor que a gente recebeu ao longo de todas as nossas existências. Porque quando o ser vem para esse plano, ele vem com o pai e com a mãe, salvo raras exceções, é criado ali até conseguir andar, comer sozinho, fazer as necessidades sozinho, e ele recebe um amor imenso pelo dom da vida. E aí o que acontece? A pessoa passa por essa vida e não devolve esse amor. Comportamentos egoístas, egocêntricos, materialistas ao extremo, não se preocupam com os outros. E aí, uma existência, 2 existências, 3 existências, 4 existências. Chega uma hora que o seu balanço está lá, tem que chegar, tem que acertar. Porque o universo é perfeito, gente. Não existe nada caótico no universo na sua essência. O que existe é a nossa incapacidade de entender o ordenamento que existe no caos. Porque esse algoritmo, o algoritmo da criação, ele é perfeito. Ele é perfeito. E a conta dá zero. É igual ao mercado financeiro. O mercado financeiro tem aquele sobe e desce, mas sempre ele dá resultante zero. Porque o mesmo tanto que alguém ganha, outro perde. Então, a resultante da conta é sempre zero. E assim é o balanço energético do universo. É lógico, se uma pessoa faz muito mal, não tem como, ele vai ter que devolver o bem para o universo. Não tem como. Em algum momento, ele vai ser chamado para poder prestar conta desse negócio. De uma maneira muito simples, matemática. Entendeu? E eu acho que a figura da criação, a figura de Deus, está num nível tão acima que o algoritmo dele resolve essas questões mundanas. Ele nem entra nisso. Ele está preocupado com o quê? Criar um universo, acabou de criar outro, acabou de criar outro, acabou de criar outro. Porque ele é energia infinita, consciência infinita e amor infinito. Então cria sem parar, sem parar. E tudo com uma perfeição muito grande. Às vezes chega a pessoa no consultório para atendimento, porque minha vida está de cabeça para baixo, está tudo errado, e uma porcaria, eu não consigo relacionamento, eu não consigo trabalhar. Quando você vai fazer a análise, à luz disso aqui, você percebe que a pessoa está desalinhada do seu propósito de vida. Ela ignora o seu propósito. E aí é lógico que não tem como dar certo, porque está desalinhado. A centelha está todo momento tentando puxar. Aí a pessoa vai acabar batendo com a cabeça nos paus, está num sofrimento terrível.
e aí se posiciona contra pai e mãe, porque está emaranhado do ponto de vista quântico e vai virando aquela lambança total na vida da pessoa. Daqui a pouco não sabe nem mais onde começa, onde termina. Então a gente tem que entender, gente, quando a gente lê, a gente estuda, a gente começa a entender como que o universo funciona, aí você consegue entender como que você está em relação a esse universo. Você expande a sua consciência, aí na hora que você vê isso, você percebe, não é que você está certo e todo mundo está errado. Aí você percebe que todo mundo está certo e que você está errado. Mas para isso precisa expandir a consciência. Compreende? Porque... Ô Fernando, boa noite aí, seja bem-vindo, cara. Então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa ter a consciência que o universo, gente, o universo é perfeito. O universo é perfeito. O Fernando está perguntando aqui o que a quântica diz sobre a atual pandemia. Então, o que acontece é o seguinte, observe quando você pega um aquário, e coloca alguns casais de peixe dentro desse aquário, né? Começa a proliferar ali e dependendo do tamanho do aquário, essa população de peixe vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. De repente, do nada, eles começam a morrer. Começa a morrer, vai morrendo, 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 até ajustar aquele equilíbrio que existia inicialmente a nível de ecossistema. Quando vem um negócio desse, gente, vem por causa de um determinado desequilíbrio. No caso aí, tem a ver com a energia do planeta. Porque, você pensa bem, 100 milhões de abortos todo ano, provocados. Guerra. O mundo está em guerra desde sempre. Nunca parou a guerra. Um materialismo absurdo. Porque a questão do materialismo aí, eu não estou falando da pessoa não querer prosperidade, não é isso. Eu estou falando do materialismo do ponto de vista de você preterir o ser em relação ao ter. Então não tem como, vai ter coisa. E aí a gente sabe que tem todos os seres multidimensionais aí que a gente luta, até na Bíblia fala, o Cristo brigando lá com os reptilianos, né? Raça de víboras, até quando vou suportar vocês? Ele estava falando com eles. Então, o que a gente está vivendo é uma coisa que foi cavada pelo próprio nível vibracional da humanidade. Quando a frequência Schumann aumenta do jeito que está aumentando, se isso impactar a gente, que temos 46 cromossomos, uma cadeia de DNA super complexa, a frequência Schumann altera a gente, impacta na gente. Imagina um organismo unicelular que não tem nem DNA. É uma ponte de RNA. É só uma fita. Você imagina um impacto desse. Vai sofrer e não é a primeira, não acabou. Esse é só o primeiro de muitos. Eu tenho certeza e acredito que vão vir muitas mutações aí e que a gente precisa estar preparado para enfrentar isso aí. Então, como que a quântica pode nos ajudar? Respondendo a sua pergunta, Fernando, é elevar a vibração. Porque à medida que você aumenta a sua vibração, você trabalha a sua glândula timo, que comanda esse chakra aqui, que é o chakra cardíaco, e essa glândula que regula o imunológico. Então, a partir do momento que você vibra no alto amor, no amor, na gratidão e na alegria, você aumenta demais, mas muito, a sua capacidade imunológica. Então, você aumenta a sua capacidade de defesa com relação a esse tipo de perturbação. Então, é meio que se fosse uma blindagem eletromagnética. Agora, é lógico que isso tem determinados níveis, né? Às vezes tem gente que vai ser suscetível, tem gente que não vai ser suscetível. E isso vem realmente, quando você analisa do ponto de vista sistêmico e cósmico, vem realmente para dar uma limpeza, uma limpada. E hoje nós estamos vivendo o Apocalipse de João, né, pessoal? Se vocês pegarem o livro de João lá do Apocalipse, vocês vão ver que está tudo evoluindo conforme foi falado lá. E a Bíblia é um tratado de quântica, né? Então, a quântica ajuda no sentido de você se libertar dos sentimentos de baixa vibração, à luz da escala Hawkes, e trabalhar os sentimentos de elevada vibração, que tem a ver com alto amor, com a fé, com o perdão, com a gratidão, com a alegria e com a felicidade. Porque a partir do momento que você eleva na vibração,
o seu campo eletromagnético ele começa a vibrar numa velocidade muito grande e consegue se blindar, entre aspas, com relação a esse tipo de ataque, né? Então, do ponto de vista da causa e efeito, seria isso. Então, essas 7 leis, pessoal, que a gente falou aqui, em última instância, elas regulam o funcionamento de todo o multiverso. Ou seja, tanto o nosso universo tridimensional, que é esse universo material que a gente vive, que a gente percebe, que os nossos sentidos são preparados para perceber, como todos os outros, sejam eles de dimensões inferiores ou de dimensões superiores a nós. Ok, pessoal? Então, posto isso, vamos dar uma olhadinha agora nos processos alquímicos, né? O que são esses processos alquímicos? Então, como a gente está sujeito a essas leis universais, e essas leis regulam o funcionamento do universo, toda vez que você se alinha ou se desalinha com relação a essas leis, você pode provocar algum impacto na sua existência ou nas suas existências, né? E os estudiosos chamam esses processos aí de processos alquímicos. Então nós temos aí o primeiro deles, que tem a ver com a questão dos apegos do ego. Então sempre que você coloca o seu ego à frente, o ego existe porque o nosso planeta é um planeta hostil, é um planeta que tem ameaças. Você tem uma natureza que é uma natureza extremamente agressiva. A gente tem chuva forte, tem um sol forte, tem furacão, tem vento, tem seca, né? Você tem animais peçonhentos. Então o ego vem para poder te preservar do ponto de vista da sua vida, da sua existência. Só que quando ele toma conta, aí gera uma série de conflitos, e esses conflitos, à luz da alquimia consciencial, é chamado de calcinático, que é a depuração pelo fogo alquímico. Então, quando um crocodilo pega um gnu lá no Nilo, é calcinático. Quando o leão pega uma gazela na savana africana, é calcinático. Quando um assaltante assalta e mata uma pessoa, é calcinático. Quando uma pessoa faz um aborto, é calcinático, porque é o embate dos egos nesse nosso planeta escola. Então, sempre que você tem a figura do ego se batendo com outros egos, aí você passa por esse processo de calcinático do fogo alquímico, que é a depuração pelo fogo, que é o sofrimento. Então, quando você vê a humanidade hoje, de acordo com o Dr. Hawkins, está vibrando aí na faixa de log de 10 elevado a 260, né? Que é uma escala logarítmica, e é no nível da indiferença. Abaixo de 200 é autodestruição. Então você percebe qual que é o grau de sofrimento que a gente está submetido hoje, né? Da humanidade como um todo. Então esse é o primeiro processo, que é o processo alquímico do calcinático, que é a depuração pelo fogo alquímico. Então todo o trabalho de evolução espiritual para que você possa caminhar no sentido da evolução, né, de você atingir a consciência crística, né, tem a ver com a neutralização do seu ego. E quem trabalha isso muito bem são as pessoas que trabalham aí as questões do desenvolver o auto-amor, o amor incondicional, para que você possa devolver para o todo o amor que você recebeu. Então, Fernando, elevar a energia do planeta. Em primeiro lugar, ele elevar a sua energia. Quando você eleva a sua energia, você contamina um campo ao seu redor. Se várias pessoas começam a elevar suas energias no sentido do amor incondicional, você contamina todo o grupo. E a gente tem que lembrar que todas as nossas 143 almas gêmeas, todo o movimento de ascensão que uma consciência faz, por tabela, todas as outras 143 ascendem também. Então, na verdade, quando um se ilumina, na verdade, 144 estão se iluminando. Então, você imagina essa relação. Se 1 milhão se ilumina, você tem 143 milhões se iluminando. Ok? Então, passa pela nossa reforma íntima. A gente tem que nos reformar primeiro, para depois os outros ao redor
serem iluminados também. Então esse é um processo muito doloroso, porque é o processo que na maioria das vezes leva as pessoas do nosso consultório, né? Porque as pessoas chegam todas arrebentadas lá comigo tal, e passando por um sofrimento medonho, e que 100% das vezes tem a ver com calcinátil, que é o fogo alquímico, né? Um segundo processo, que é um processo também do processo da alquimia consciencial, né? Tem a ver aí com a questão do processo solútil. O processo solútil seria o processo da água, né? Da água alquímica. Esse processo é o processo que tem a ver com o amor incondicional. É você desenvolver o sentimento do alto amor, porque quando você desenvolve o alto amor, você consegue receber amor das outras pessoas e devolver esse amor para as pessoas. Então, se você não tem alto amor, você não consegue dar nem receber amor, que é uma outra coisa também que às vezes acontece por conta de questões de criação, tal, que a pessoa passa por processos dolorosos com a família, lembrando que o pai, a mãe e o filho estão emaranhados do ponto de vista quântico, né? Santíssima Trindade é o pai, a mãe e o filho. Então, logicamente, se a pessoa tem qualquer problema, diferença com papai e mamãe, reflete nele mesmo. Isso é um problema de constelação que os estudiosos de constelação familiar veem isso com muita propriedade. E a grande maioria das questões que a gente pega, às vezes, com questão de não prosperidade financeira, ou problema de relacionamento, quando você vai investigar, tem um problema grave de relacionamento ou com o papai, ou com a mamãe, ou com os dois. Então isso tem que ser trabalhado com muita propriedade, porque realmente existe um emaranhamento quântico entre pai, mãe e filho, e estão interligados, e qualquer sentimento que você tem pelo seu pai e pela sua mãe reverbera em você mesmo, e você vai se comportar de maneira autossabotadora para honrar esse sentimento. Então, se ele for bom, você vai ter um sentimento bom, a sua vida anda. Se for ruim, aí você tem todas as travas aí, que é um motivo de uma outra live, né, pessoal? Que é um assunto aí que dá várias lives, na verdade. Então, esse processo solútil é o processo do amor, né? Que é o processo seria da água natural. E aí você tem o processo chamado coagulátil. O processo do coagulátil tem a ver com a pessoa estar aterrada nesse plano e vivenciar a existência terrena dele. Porque às vezes tem muitos indivíduos que ficam ali no nível espiritual e não vivenciam a questão da existência dele nesse plano. E isso dificulta o processo evolucionário. Então, o processo do coagulátil é esse processo da pessoa estar aqui no planeta e vivenciar essa conexão com a Terra. Mas não estar no mundo e não ser do mundo. Que é a questão dele vivenciar isso aqui com harmonia e não fugir dessa existência. Porque, de uma maneira ou de outra, ele está aqui nesse plano material e ele tem que exercitar essa questão aqui do plano material, que é o trabalhar, que é o produzir, que é o interagir, e algumas vezes ter família, e cuidar dessa família, e etc, e etc, e etc. Então, quando a pessoa se desvia de um processo desse, de um processo alquímico desse, ele vai cair exatamente lá no processo alquímico do calcinátil. E aí a vida não anda, vem o sofrimento, vem a dor, vem todas aquelas energias que estão atreladas aí a essas questões. Um outro processo é o sublimátil. O processo do sublimátil tem a ver ao ser humano se conectar às energias superiores e se conectar com o seu eu superior, que aí é um trabalho de disciplina e de autodesenvolvimento, um trabalho de expansão da consciência. E quanto mais você expande a sua consciência, mais você está ligado e conduzindo e fazendo o seu processo aí de sublimátil, que é o processo do ar alquímico, né, pessoal? Temos um outro processo muito forte, que é o mortificatio. E esse processo do mortificatio tem a ver com equalizar a sua roda de samsara. O que é isso? Você, ao longo dos seus processos existenciais, tal, você vem e você recebe amor do todo, porque você é criado por um pai e pela mãe, ou é criado por alguém, porque você, se você chega na idade adulta, é porque alguém te conduziu. Um bebezinho, se ele tiver no mundo, por exemplo, nasceu e ele ficar sozinho, ele vai perecer. Não tem como
a pessoa sobreviver. Então, e esse fato dele sobreviver é porque ele recebeu atenção e recebeu o amor de alguém. Então o todo derrama amor sobre essa pessoa, em maior quantidade, em menor quantidade. Aí temos todas as questões de expansão da consciência, que cada qual vai vivenciar isso de acordo com o seu processo interior, mas o fato é que ele recebe uma existência, 2 existências, 3 existências, e chega uma hora que ele tem que compensar isso. O todo quer que você sofra, quer que você seja pobre, quer que você passe necessidade, quer que sua vida não dê certo? Não quer isso. Ele quer que você devolva para o mundo, para as pessoas, para o universo, o amor que você recebeu ao longo de todas as suas existências. Então é só isso que o todo quer. Esse balanço é um balanço de amor. Então chega uma hora que o seu déficit fica tão grande que aí você tem que buscar devolver isso de alguma maneira. Então essa questão do mortificatio tem a ver com o processo de equalização energética da devolução do amor. Lembrando que quando você está praticando o amor, está vivenciando o amor, porque não é uma experiência de fora para dentro, é uma experiência de dentro para fora, aí você cresce, você se desenvolve, você eleva a sua vibração e se aproxima da vibração do todo universal, que é a consciência crística. Que é a consciência crística. Então, na verdade, muitas pessoas imaginam que essa questão do apocalipse e tal, que vai ser o momento do juízo final, o nosso mestre viria aqui para poder separar o joio do trigo. Já está acontecendo, gente. Então, essa consciência crística, a gente vai buscar isso. É um processo transformacional para alcançar a consciência crítica. É o processo evolucionário que todos nós estamos aqui no planeta para buscar isso. E aí vai acontecer ou pelo amor ou pela dor. Não tem como. É um processo que todos nós vamos passar, que é o processo da evolução aí ao longo do tempo. Pode ser via calcinátil ou pode ser via solútil. Aí o livre-arbítrio que vai dizer, porque nem o todo universal, nem a fonte da luz criadora interfere com o livre-arbítrio de cada um. Porque esse é o aprendizado do planeta escola. Por isso que nós estamos aqui, para passar por esse aprendizado. Então, se a gente passa isso de uma maneira bacana e a gente consegue caminhar nesse sentido, vamos ter menos dor, vamos ter menos calcinátil. Se não é, vamos ter mais calcinátil. E assim, em uma escala maior ou uma escala menor, de acordo com o grau de evolução e de expansão da consciência do ser. Tá? Aí temos o processo do androginio. Então, depois que o ser humano experimenta a separação dos opostos, a separação dos gêneros, a separação de tudo, aí ele vivencia o quê? O processo do androginio, que é o quê, pessoal? É a união de todos esses opostos. Ele pega o tal, que é o caminho do meio, e aí ele vivencia isso e vai trazendo um equilíbrio e uma sustentação energética muito forte. Então, aí, quando ele atinge esse androginio, ele neutraliza os apegos do ego, ele consegue se integrar ao todo de uma maneira muito fluídica, e aí ele atinge o que a gente chama de consciência crística, né? Que é quando você analisa o nome de Jesus Cristo, na verdade, ele não é um nome, é um título, que Jesus tem a ver com a questão da união de 3 letras do alfabeto hebraico, que forma a palavra Salvador, e Cristo vem de Crestos, do grego, que é fogo. Então é fogo salvador. Então, na verdade, essa consciência crística, quando você vivencia esse fogo, e você atinge esse estágio evolucionário, é como se você se integrasse com a consciência do todo universal. Você consegue se integrar ao todo universal. E é o ápice do desenvolvimento do nosso plano até o plano superior. Né, pessoal? E aí, temos um outro processo que é o cune útil. O cune útil é quando você vai se aproximando da fusão com o todo,
até você chegar na pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? As pessoas entendem que a pedra filosofal é aquela pedra, é aquele composto químico que você consegue transmutar o chumbo em ouro, né? Você transmutar metais que não são nobres em ouro. E na verdade essa pedra filosofal, pessoal, na alquimia, é exatamente você alcançar a consciência crística e fazer a expansão máxima da sua consciência para que você possa, a partir de todas as suas existências, você começa um processo de aprendizado, de evolução, aí você faz a sua primeira iniciação, que é a fusão do seu corpo astral com o seu corpo mental, depois você faz uma segunda iniciação, que é a fusão do seu corpo mental inferior com a fusão do seu corpo mental superior, aí você não é mais deste mundo. Você está nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Aí você faz a sua terceira iniciação. Nessa terceira iniciação, no momento que você faz a passagem, você vai direto para a quinta dimensão. Você se energiza com muita energia, muita energia, e você retorna para o seu corpo físico e esse corpo desintegra. Aí você ressurge. Então esse é o processo final, é a pedra filosofal. É quando você atinge esse máximo da evolução espiritual e consciencial, que é quando você consegue se fundir com o todo, com a consciência cósmica. Ok, pessoal? Então, a partir lá do hermetismo, né, da filosofia hermética, quando você entra em equilíbrio, em ressonância com essas leis, ou você fere essas leis, aí você passa por esses processos alquímicos, no aprendizado contínuo no planeta escola, em 1, 2, 3, 4 existências, até chegar na evolução máxima desse plano, que você faz a fusão ascende, né, que é a questão da ascensão espiritual, você vai para um plano de quinta dimensão e você vira um corpo energético e de apenas consciência e luz, ok? A colega está perguntando aqui o que fazer para superar a ansiedade nesse momento. Meditação. Tem um videozinho no YouTube que chama Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Pode colocar de manhã e à tarde, que ele vai equilibrar os chakras. Lembrando que a ansiedade é um derivado do medo, né? Então ele deprime o chakra cardíaco. E se deprime o chakra cardíaco, a sua glândula timo vai ser deprimido e o seu sistema imunológico fica hiporresponsivo. Aí abre para as infecções, abre porta para as infecções oportunistas. Então, o sentimento da ansiedade não é um sentimento legal, você tem que trabalhar isso aí para poder aumentar a vibração do seu chakra cardíaco. Então, esse vídeo do YouTube, Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Pode colocar, tem que colocar com fone de ouvido, porque ele é binaural, e você coloca de manhã ao acordar e à noite ao se deitar. Ok, pessoal? Então nós estamos aí para encerrar já a nossa live, faltando 2 minutinhos aí. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode colocar aí no direct, que a gente vai estar apreciando e respondendo. Eu agradeço vocês por terem se dedicado esse tempo aí para me ouvir nessa noite de hoje. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para aumentar e melhorar o entendimento que vocês tenham do universo, da vida de vocês, para que vocês possam se reposicionar o quanto antes e caminhar no sentido da luz, porque, como diz o nosso mestre Reginaldo, não tem tempo mais. Ou você está a favor ou você está contra, e não tem espaço para meias medidas. Então a gente precisa realmente se aliar à luz aí para que a gente possa fazer os nossos saltos quânticos aí. Ok, pessoal? Gratidão a todos. Fiquem atentos aí à nossa próxima live. Eu vou dar uma palhinha aí, vou falar um pouquinho sobre as questões dos fatores que contribuem e que prejudicam o colapso da função de onda, né? No sentido da lei da atração aí, para que você possa manifestar na sua vida tudo que você se propõe a fazer. E eu acho que isso vai ajudar muito a vocês aí. Pessoal, de coração, gratidão a todos. Fiquem com Deus, muita luz. E por favor, se isolem aí, mantenham a distância, para que vocês possam se preservar aí desse vírus que é o coronavírus. Ok, pessoal? Gratidão. Fiquem com Deus. Muita luz a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.